Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar então mais uma aulinha de limites. É o seguinte, eu acho que essa aula aqui, para ficar um pouco mais direcionado e vocês não ficarem muito perdidos, eu vou comentar sobre os roteiros, ou seja, que eu mandei para vocês, as fichas de estudo, né? Então eu vou lendo junto com vocês e vou fazer algumas anotações aqui para vocês entenderem, tá? Então assim, pessoal, como eu já comentei na primeira aula, né? A ideia de limite em matemática é uma ideia assim de aproximação sucessiva, tá legal? Então assim, no limite nós estamos interessados em saber assim para onde uma determinada, vamos pensar assim, sequência de valores ou uma certa função ela está tendendo, tudo bem? Ou seja, de que valores ela está se aproximando, tá bom? E aí a gente viu, né, na primeira aula, assim, que para calcular a velocidade instantânea de uma partícula, né, a gente precisa dessa ideia de aproximação sucessiva, ou seja, a gente colapsa, né, o intervalo da velocidade média, né, em um intervalo cada vez menor, né, e a gente vê se essa velocidade que está cada vez sendo calculada no intervalo menor, se ela converge para algum valor, tá bom? Se ela convergir para um determinado valor, essa vai ser a velocidade instantânea no ponto que a gente está calculando, tá? Então, assim, ó, vou começar lendo aqui. Já vimos que o problema de calcular, né, a velocidade instantânea, que é o que eu já falei para vocês, né, num determinado instante de tempo t estrela, de uma partícula que se desloca com função posição, né, s de t, ele requer um conceito matemático novo que é chamado de limite, certo? Então a gente vai tentar aplicar agora essas ideias que a gente falou em termos meio geral no contexto de funções, tá? Então, pessoal, assim, é claro que é importante a gente tentar entender a ideia intuitiva, né? O que está por trás do conceito, né? Para a gente poder, sei lá, expandir o nosso pensamento, mas vamos pensar que essa parte aqui ela vai acabar sendo um pouco mais prática, tudo bem? Ou seja, né, nessa parte a gente vai ser um pouco mais metódico, tá? Então é o seguinte, ó, eu vou supor que eu tenho uma função que eu estou chamando de f de x, certo? Uma função lá de uma variável, e que essa função ela está definida num determinado domínio da reta, tá? E que tem um ponto A, certo? Nesse um ponto A real, desculpa, ele não necessariamente está no domínio, de modo que esse intervalo A menos RA, A mais R, A mais R, ele esteja contido nesse domínio D da função. Pode parecer um pouco esquisito isso agora, mas eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, tá? Então vou pegar aqui uma caneta de outra cor. Eu fiz um desenhozinho aqui da reta, tá? E eu marquei aqui esse ponto A, tá bom? Então a ideia do que a gente vai falar aqui do limite é o seguinte, ó. Eu vou ter uma determinada função f, certo? Essa função f ela está tomando valores nesse domínio D, tá legal? Então você está calculando valores, eu vou até fazer assim, ó, valores f de x para vários pontinhos aqui, ó, né, que estão nesse domínio D. E a gente vai se perguntar o seguinte: quando a função se aproximar desse ponto A, o que vai acontecer com os valores da f, ou seja, para onde que vão ir esses valores, tudo bem? Então veja, a ideia é que a gente vai observar o comportamento da função f à medida que nós se aproximamos desse ponto A. O que precisa fazer para você se aproximar desse ponto A? Para se aproximar desse ponto A, você precisa garantir que exista pelo menos uma vizinhança, que é o que a gente chama aqui em matemática, que eu já vou comentar com vocês, ou seja, tem que ter pelo menos um raio, tá vendo? O que eu estou chamando aqui de R, de modo que você consegue colocar uma quantidade de pontos aqui em torno do A para você poder se aproximar, tá legal? É por isso que tem essa condição aqui, é uma condição técnica, tá? Não precisa se preocupar muito com isso agora, tá? Enfim, então o A é um ponto em que a gente pode se aproximar desse ponto calculando os valores da F, é basicamente isso, tudo bem? E lembrando, né, que a função ela não precisa necessariamente estar definida no ponto, tá? Deixa eu pegar meu grifa-texto aqui de novo, ó. Então você precisa ter um ponto A, que é o número real, ele precisa ser uma vizinhança, né, do ponto A contida no domínio. E a f, ó, lembrando que a função f ela não precisa estar necessariamente definida no ponto. Isso aqui vai ser importante e vai aparecer mais para frente, tá? Ou seja, esse valor f do A ele não precisa necessariamente existir, tá bom? Mas ela tem que estar definida ao redor do A, como eu já disse, nessa coisa que a gente chama de vizinhança. Tudo bem?
Bom, a pergunta que vai ser feita aqui, que é o que eu estava falando para vocês, é assim, ó. Os valores da função, certo? Ó, os valores da função f, eles vão se aproximar de alguma coisa quando a variável x se aproximar do a. Então vocês estão entendendo? Ó? Ou seja, nós vamos imaginar o seguinte, que aqui nesse eixo aqui, né, que é como se fosse o eixo x, eu tenho uma variável x aqui, certo? Ó, eu estou errando a cor aqui de novo. Tem uma variável x aqui, tá vendo? Ó? Então tem um x. O x ele está andando cada vez mais próximo, tá vendo? Ó, o x passou para cá. O x veio aqui, o x passou para cá. Aí ele vai estar mais próximo aqui, passou para cá. Ou seja, eu tenho uma ideia de que eu estou caminhando na direção do A. Essa aproximação pode ser feita tanto pela direita quanto pela esquerda, tá? Não tem problema. Então o x pode vir aqui desse outro lado, tá? Aí a pergunta é, quando você estiver aqui, ó, muito próximo desse ponto, o que, que vai acontecer com os valores de f, entendeu? Então assim, ó, o que acontece com os valores f de x, tá legal? Pode parecer uma pergunta meio besta, meio óbvia, tá? Mas não é tão simples assim quanto parece, tá? Então, se quando a gente se aproximar do ponto A com a variável x, a função f ela se aproximar de algum valor, esse valor a gente vai chamar de limite da função f de x quando x tende a A, que é a definição que está colocada aqui embaixo. Ó, então, diremos que o limite da função f de x, certo? Ó, o limite da função f de x. Só um minutinho, gente. Ó, diremos que o limite da função f de x, quando x tende ao ponto A, é igual a um número L, tudo bem? Se os valores da função eles tornarem-se arbitrariamente próximos do L, eu já vou explicar depois melhor o que é isso, desde que x seja tomado suficientemente próximo do A. Tá legal? Então, veja, aqui tem escrito, né, a notação de como que a gente escreve um limite de uma função, tá? Então veja bem, ó. A notação que a gente vai usar para esse fenômeno, quando ele acontecer, é essa aqui, ó. Vou até reescrever aqui, ó. A gente vai usar assim lim, que é a abreviação de limite. Embaixo dessa abreviação do limite, a gente vai colocar a variável, que no caso aqui para a gente vai ser x, a princípio, né? E para onde que essa variável está tendendo, ou seja, o ponto que ela está tendendo. Nesse caso, eu estou chamando esse ponto de A. Então vai aparecer assim nos exercícios, limite quando x tende a 2, limite quando x tende a 0, limite quando x tende a menos 3, a menos 1, enfim. O A pode ser o ponto que você quiser. A gente vai colocar a função f de x na frente, que é a função que está sendo calculado o limite. Então, isso aqui que eu escrevi significa o limite da função f de x quando x tende a A. Se esse limite ele realmente existir, ele for um número, a gente vai chamar esse número aqui de L. A gente vai escrever assim, tá bom? Então, o que significa isso? Significa que, à medida que o x vai se aproximando do A, eu consigo aproximar os valores f de x cada vez mais próximos do L, entendeu? E essa aproximação, ela pode ser, esse arbitrariamente, significa que ela pode ser tão boa quanto eu queira. Lembra que eu falei lá do 1,99999 se isso aí era ou não era igual a 2, certo? Lembra que a sequência 1,9999, ou seja, né, quando você vai pegando os decimais, aumentando um 9 em cada casa decimal, que essa sequência ela pode se tornar tão próxima do 2 o quanto você quiser. Ou seja, para o limite existir, você não pode parar a aproximação num determinado ponto, entendeu? Desde que você pegue um cara suficientemente próximo do A, um x próximo do A, o valor da função vai estar próximo do L, tudo bem? Muito bem, ó, vamos tentar agora entender isso com um exemplo para ficar mais fácil, tá? Então eu peguei uma função bem tranquila, uma função de primeiro grau, que é a função 2x menos 4, e eu quero considerar o ponto A igual a 2, tá? Então veja que, nesse exemplo, a função que está sendo considerada é uma função de primeiro grau 2x menos 4, e eu quero calcular o limite dela, ou estudar se existe o limite dela, né? Quando o x tende a 2, tá? Então a nossa pergunta aqui é a seguinte, meus queridos. Nós vamos querer saber se existe isso aqui, ó, o limite
dessa função 2x menos 4, que é a f quando x tende a 2. Se ele existe ou não existe, quanto que ele vale, tá? Então, a função, cara, f de x é uma função bem simples nesse caso, né? Como eu falei, ela é uma função do primeiro grau, tá legal? E aí não é muito difícil a gente entender que quanto mais próximo a variável x vai ficar do 2, mais próximo, né, de zero vão se tornar os valores da função. Então aqui, ó, eu fiz uma tabela, tá, gente? Essa tabela é só para a gente tentar observar o que está acontecendo com o comportamento da função quando ela fica próxima do 2, tá legal? Então veja, ó. Então a ideia aqui é o seguinte, ó, eu fiz aqui a reta, aqui tem o número 2, ó, tá vendo, ó? E eu vou me aproximar do 2. E tem duas partes da tabela, porque a aproximação ela vai ser feita pela direita, tá vendo, ó? Ela é feita, perdão, gente, pela direita. E a aproximação também é feita pela esquerda, tá bom? Pela esquerda. Tudo bem? Então, pela direita, o que aconteceu? Eu estou começando aqui do 2,5, tá vendo? Ó? Então, aqui pela direita, eu estou começando aqui do 2,5. Depois eu peguei o 2,4. Depois eu peguei o 2,3, tá vendo? Ó? E assim por diante, tá? 2,2, taraná. Na outra coluna tem os valores da f que estão sendo calculados, ou seja, se eu pegar a função aqui, ó, 2x menos 4, e eu substituir ela no 2,5, o que vai dar? Vai dar 2 vezes 2,5 menos 4. 2 vezes 2,5 é 5, 5 menos 4 vale 1, tá vendo? O valor aqui vale 1. E aí eu vou fazendo isso para cada um desses pontos, 2,4, o 2,3, tá? O que vai acontecendo com os valores da função? Ó, de 1 foi para 0,8, depois foi para 0,6, 0,4, tá vendo? 0,2. Aí eu estou pegando ó, caras que estão muito próximos do 2, ó, 2,01, 2,001 e assim por diante. Ó. O que está acontecendo com a outra coluna? Está ficando cada vez menor. Tá legal? Então, o que me parece? Me parece o seguinte, ó. À medida que o x se aproxima do 2, nesse caso aqui pela direita, tá? Tá vendo? Ó? Essa coluna está convergindo para o 2. Está me parecendo, e é meio óbvio isso, que os valores da função estão se aproximando do zero. Tá legal? Então, isso é um comportamento que a gente pode ver tranquilamente. Se eu vier aqui pelo outro lado, ó, se eu vier aqui pela esquerda, começando do 1,5, por exemplo, tá? Aí eu peguei aqui, ó, 1,6, tarará, né, ó, 1,7, 1,8, o que está acontecendo? Os valores da função estão calculados aqui, ó, na coluna da direita, certo? Então, ó, se você aplicar a função em 1,5, vai dar 2 vezes 1,5, que é 3, 3 menos 4 é menos 1. Então, tá vendo, ó, menos 1, 0,8, menos 0,8, menos 0,6, menos 0,2, mesma coisa, ó. Só que aqui desse lado o valor da função deu negativo. Mas apesar de ele estar dando negativo, né, porque você está subtraindo 4, repara que ele está indo para zero também. Tá vendo? Ó? Ele está indo para zero, ou seja, os números estão chegando perto do 2, tá vendo? 1999, tarará, e assim por diante. E aí os valores da função estão se aproximando de quem? Estão se aproximando do zero, tá? Então, o que está aparecendo? Está aparecendo o quê? O que a gente pode escrever? Está aparecendo o seguinte, ó. O que é o limite? Ele não é o valor dessa tendência? Então está me parecendo o seguinte, que o limite, quando o x tende a 2 da função 2x menos 4, né? Vou colocar um parênteses aqui, que isso aqui está dando quanto? Zero. Ou seja, quando a variável x se aproxima do valor 2, a função 2x menos 4 se aproxima da onde? Do zero. Tá legal? E de fato isso é verdade. Tudo bem? Esse limite ele realmente é zero. Tá? Muito bem. Então vamos ver aqui embaixo. Ó. Você poderia ter pensado assim, professor, por que você não chegou e substituiu logo o valor x igual a 2 na função? E aí você, né, obviamente teria aí que f de 2 é zero. Porque tá vendo, eu estou fazendo tipo uma aproximação, né? Eu estou vindo pela esquerda, pela direita, e eu estou falando que os valores da função estão tendendo a zero. Mas se você chegar na função, na regra dela, tá vendo? E escrever f de 2, quanto que vai dar? 2 vezes 2 menos 4, e o resultado vai dar zero. Então você fala, professor, para que você está falando dessa coisa de limite se você pode simplesmente
substituir a função no 2 e o resultado da função vai ser zero, não precisa de nada dessas tabelas, tal, de falar que está se aproximando, que está cada vez mais perto, etc e tal, tá? E esse raciocínio até está correto, tá vendo aqui, ó? Ele até está correto, porque se você vier aqui, ó, né? E você olhar o limite é exatamente o valor do f do 2, que no caso é zero, tudo bem? Só que a coisa, pessoal, ela não é tão simples assim, tá? A coisa ela não é tão simples assim. O que acontece? Vamos pegar uma outra função e vamos tentar aplicar o mesmo raciocínio para ela, tá? Ah, tá, deixa eu pular. Vou ter que pular a página daqui a pouco, ó. Vamos considerar a seguinte função. Ó, pega essa função aqui, 1 dividido por 2x menos 4, tá bom? E aí nós vamos perguntar o seguinte, né? Agora para essa outra função, para essa função g, tá? Qual é o limite para o mesmo ponto, quando x tende a 2, da função g de x? Belezinha? Qual é o limite quando x tende a 2? Para essa função agora não é mais a mesma função, certo? Ó, a função original, quem era? Tá aqui, ó, 2x menos 4. Essa eu peguei 1 dividido por 2x menos 4, tá? Bom, você fala, professor, ó, o que você fez no outro? Tudo bem, você fez as tabelinhas lá. Vamos substituir, vamos calcular essa função no zero. Vamos calcular g de zero, tá? Aí o que vai acontecer? Ah, desculpe, vamos calcular essa função no 2, perdão, não é no zero não. Vamos calcular lá no 2. Zero é quanto dava, né? O limite. Vamos calcular lá no 2 também, igual você fez na outra. Então vamos lá, 1 dividido por 2 vezes 2 menos 4, certo? Isso aqui dá quanto? 1 dividido por 0. E 1 dividido por 0 dá quanto? Isso aqui é uma indeterminação, tá? Você tem um problema. Então observa que nem sempre, pessoal, é possível, né? Vamos assim dizer, calcular o limite substituindo, tá? E isso é uma coisa que a gente vai ter que guardar. Pois bem, vamos voltar aqui para cima, ó. Vamos voltar aqui para cima. Estou riscando aqui meu papel, pessoal. Vamos voltar aqui para cima, ó. Então vamos lá, o que eu estava falando, né, ó. Eu estava falando, até brinquei, eu falei que moeu o pé do frango, né? Veja bem, ó. Se você for calcular isso aqui substituindo, o resultado vai dar um problema, né? Então, ó, o que está acontecendo? No primeiro exemplo, a função 2x menos 4, ela estava definida nesse ponto aqui, que é no ponto 2, tudo bem? Que é o ponto onde a gente está calculando o limite, tá legal? Então isso é uma coisa importante, ó, que a gente tem que ressaltar agora. A função, ó, essa função aqui, ó, f de x igual a 2x menos 4. Tá vendo? Ó, esse aqui é o gráfico dela, é essa reta, tudo bem? Que tem inclinação 2, né? Então tá cortando o eixo y aqui no menos 4, tudo bem? É uma função que está definida em todo ponto. Então, para esse exemplo aqui, ó, o que acontece, né? Quando você calcula o f do 2, esse cara aqui ele existe, tá legal? Esse valor aqui você consegue calcular. E qual que é o resultado? O resultado aqui é zero, tá vendo? A função está cortando o eixo x, né, no 2. O f do 2 é zero, tá legal? Contudo, o que acontece? Quando a gente agora vai falar da outra função, da função g de x, ó, que é 1 dividido por 2x menos 4, ó como é que é o gráfico dela aqui, ó como é que é o gráfico, tá vendo? Ó? Essa função, ela não está definida no 2, ela tem uma coisa que a gente chama de uma descontinuidade no 2, tá vendo? Ó? É um gráfico que ele tem um formato de hipérbole, certo? Ó, ele tem formato de hipérbole, então vou escrever assim, ó, g de x igual a 1 dividido por 2x menos 4, tá? Então, a função g de x, no caso aqui, ó, vamos escrever ali, o g de 2, ele não existe, tá bom? Não dá para você calcular, tudo bem? Porque daria 1 sobre 0. Então, quando a gente olha no gráfico, ó, o que acontece? Ó, quando você vem pela direita, ó, você se aproxima do 2 pela direita, vamos pegar um valor de x aqui, ó, esse x. O f do x está aqui, ó, bateu no gráfico, tá legal? Vamos pegar outro valor de x aqui, um pouquinho mais para frente. O f do x está aqui, ó, bateu no gráfico.
Vamos pegar um outro valor de x um pouquinho mais para frente. Ó, o f dele está aqui, ó, bateu no gráfico. Então, o que está acontecendo? Quando você vem com o x pela direita, parece, né, que os valores da função eles estão crescendo, tá vendo? Ó, esse negócio aqui ele vai estourar, tudo bem? E quando você vem pela esquerda, ó, você pega a variável x aqui menor do que 2, joia? O que está acontecendo? Essa variável x, ó, os valores f de x, eles estão batendo aqui embaixo. Ó. E aí vai acontecer o contrário. Desse lado aqui, a função, ela vai... Deixa eu escrever direitinho aqui, ó. Colocar para cá. Ó. Aqui parece que o gráfico vai muito alto. E aqui, ó, parece que o gráfico ele está indo para o menos infinito. Então aqui a gente poderia até escrever assim, ó. Deixa eu mudar a cor da minha letra. Nesse caso aqui, a função estaria indo para mais infinito. Ela está crescendo muito, vindo pela direita do 2. E pela esquerda do 2, ela estaria vindo para menos infinito. Ou seja, ela está assumindo valores muito pequenos. Se a gente fizer uma tabela para essa função g de x, como a gente fez, até vocês podem fazer como exercício isso, e substituindo os valores, calcule isso aqui, por exemplo, no, sei lá, tipo no 3, depois no 2,5, vem descendo, né? O que vai acontecer? Você vai perceber que os valores vão ficar muito grandes, tá legal? E de fato, né, ó, se a outra função, que é essa aqui, se o limite, né, ia para zero, e essa outra, se vocês repararem, ela é tipo inverso multiplicativo, é 1 dividido, né, pelo valor da outra função, é 1 sobre a f, né? Então, vou escrever assim, ó. Observa assim, ó, que a função g, ela é 1 dividido pela f, concorda, não é isso? Que a f é 2x menos 4. Então, se esse cara aqui está indo para zero, quando o x tende a 2, o que acontece? O inverso multiplicativo, que é a g, ele vai para onde? Vai para mais ou menos infinito, dependendo do sinal aqui. A gente está vendo que quando chega pela direita vai para mais infinito e quando chega pela esquerda vai para menos infinito, tá? Então, o que eu gostaria de concluir? Então, a reta f de x, tá legal? A reta f de x, ela é uma função bem comportada, certo? Deixa eu escrever certinho aqui, ó. A reta, né, que é a função f, que é uma função linear, ela é, vamos assim imaginar, bem comportada em torno do 2, ou seja, o gráfico ele não tem quebra e não tem salto, tá? Entretanto, esse outro gráfico aqui, ó, que está do lado, que é um gráfico que é uma curva que é chamada de hipérbole, esse tipo de curva, tá? É uma curva que ela vai ter o quê? Ela vai ter uma quebra, tá vendo? Ó, quando você vem chegando perto do 2, o gráfico distancia. De um lado ele pega rumos diferentes, tudo bem? E você tem uma ruptura do gráfico, justamente quando passa por onde? Pelo número 2, tá? Então, nesse caso, isso vai causar problema no limite, tá? Então, para essa função aqui, pessoal, para essa função g, a gente vai ver, depois vai ficar mais claro, que o limite... Quando x tende a 2 dessa função g de x, o que acontece? Ele não existe. A gente fala assim, por quê? O que eu disse que era o limite? O limite, para ele existir, esses valores eles têm que se aproximar. Eles estão se aproximando de alguma coisa? Ou seja, quando você chega aqui perto do 2, está cada vez mais próximo, os valores da g estão se aproximando de algum valor? Não. Eles estão simplesmente ou crescendo muito ou decrescendo muito. Não converge para nada, tá? E isso aí é um problema, tá? Então isso vai causar problemas no cálculo do limite, tá legal? Então veja, ó, que é aquilo que eu estava dizendo. Quando o x tende a 2 pela direita, né, por valores maiores que o próprio 2, os valores g de x parece que eles estão o quê? Eles estão crescendo muito. A gente diz que eles estão indo para mais infinito, que é o infinito positivo. E quando vem pelo outro lado, eles estão decrescendo ou diminuindo muito, que é ir para o infinito negativo, para o menos infinito, tá? Então, já adiantando o que a gente vai falar mais para frente, para encerrando essa ficha de estudos aqui, esse roteiro, essa função g, tá legal? Que está desse lado aqui, ela é uma função que a gente vai chamar de descontínua. Tá legal? Enquanto que a função f, que é a reta, e outras funções, tipo os polinômios, a maioria das funções, elas vão ser funções contínuas, tá? E vai existir uma diferença entre como a gente calcula limite de função contínua e como que a gente calcula limite de função descontínua, tá? Pessoal, ó, aqui no final dos roteiros, tá, de estudo, tem os exercícios, tá? Então até esse eu falo para vocês usarem lá o site para tipo desenhar o gráfico das funções, tá? Então gostaria que vocês fizessem esses exercícios para praticar e para aprender os conceitos, tá vendo aqui, ó? Tá legal? Então tem uns exercícios aí que foram pensados para vocês, tudo bem?
É isso, gente, ó. Então já vou mandar daqui a pouco a aulinha falando do próximo roteiro de estudos, tá? Até mais, abraços a todos, tchau, tchau.